Texto que fiz ainda antes do falecimento do Papa Francisco. Portanto, vou fazer uma leitura da sua carta sobre o papel da literatura na educação. Quando eu preparei este texto, ainda tínhamos connosco o Papa Francisco. Não se admirem, portanto, se às vezes a flexão verbal estiver muito no presente e não no passado, mas deve-se a isso. A leitura da carta é, efetivamente, uma leitura inspiradora. E eu, quando a li, lembrei-me de uma afirmação de Miyakoto que vos passo a ler. Tudo aquilo parecem desenhos, mas dentro das letras estão vozes. Cada página é uma caixa infinita de vozes, disse Miyakoto. E eu, de facto, concordo. Ler, abordar a literatura é entrar num espaço aberto e polissémico, multímodo. Há um transcendentalista norte-americano, que é o Emerson, que eu cito de cor, não tenho aqui a referência certa, que defendia que os bons livros substituem as melhores das universidades. Bom, não me fica nada bem dizer isto, porque faço parte de uma universidade, mas também eu acho que os exageros fazem algum sentido, sobretudo para terem um poder persuasivo. E, portanto, peguei nesta frase, agarrei nela e acho que estou calcionada pelo argumentário que vou desenvolver. É evidente que eu não estou aqui à procura de mostrar a dimensão pragmática da literatura no processo educativo, quer dizer, não é uma novidade, toda a gente sabe isso, e o Papa Francisco, que eu vou citar várias vezes, assim o defende. De facto, o papel da linguagem, o papel da cultura é determinante no pensar e no experienciar também do mundo circundante. Isto não é uma novidade. Se nós recuarmos para o Nietzsche, ele falava no papel dos livros, o Marcel Proust, a mesma coisa, Virginia Woolf, Einstein, Jorge Luís Borges, a própria Agostina Bessa Luís e o Papa Francisco, de que aqui me ocupo, faz esta afirmação na carta que já referi. O ato de ler é, pois, como um ato de discernimento, graças ao qual o leitor é implicado na primeira pessoa como sujeito da leitura e, ao mesmo tempo, como objeto do que lê. Ao ler um romance ou uma obra poética, o leitor experimenta efetivamente ser lido pelas palavras que vai lendo. Portanto, é da carta de 2024. E acho que há nestas palavras um certo apelo à lucidez e também à irmandade num grande ecumenismo situacional, que eu acho que está dirigido também à vontade de uma partilha e do auto e do heteroconhecimento, que é extremamente importante. E o Papa Francisco continua: de um ponto de vista pragmático, muitos cientistas afirmam que o hábito de ler produz muitos efeitos positivos na vida de uma pessoa. Ajuda a adquirir um vocabulário mais vasto e, consequentemente, a desenvolver vários aspectos da sua inteligência. Estimula também a imaginação e a criatividade. Simultaneamente, permite que as pessoas aprendam a exprimir as suas narrativas de uma forma mais rica. Melhora também a capacidade de concentração, reduz os níveis de déficit cognitivo e acalma o stress e a ansiedade. Portanto, defende o Papa Francisco que ler facilita o crescimento do ser humano e que promove efetivamente a reflexão, a empatia, a compreensão de todo o mundo em redor, enquanto fortalece horizontes e nos encaminha para o conhecimento e para a partilha com aquilo que nós chamamos o outro. Portanto, no fundo, através da leitura captamos muitas vezes a essência do próximo, que é isso que nos interessa. E assim sendo, a leitura é, efetivamente, a leitura, neste caso, da literatura, uma forma de humanização.
E porquê? Porque através dela nós vamos conhecer as diferentes culturas, as diferentes histórias, os hábitos, as experiências, a sensibilidade. Vamos cultivar valores como a solidariedade, que está cada vez mais em baixo. Por outro lado, leva-nos à reflexão sobre determinadas questões. Mesmo que a leitura não nos dê soluções, põe-nos pelo menos a refletir. A refletir sobre o quê? Sobre valores éticos, sobre experiências alheias, sobre problemas relacionados com questões morais e sociais. Portanto, há aqui uma espécie de desenvolvimento de uma consciência crítica quando nós abordamos a literatura. Esta carta do Papa Francisco é, de facto, um convite à atenção plena, à escuta profunda, ao entendimento das realidades e das necessidades do outro. Portanto, esta capacidade fraterna de tentar compreender o outro através da leitura. E, portanto, isto tudo está na base de uma educação para o futuro, que é aquilo que nós estamos aqui a repensar e a perspectivar em relação aos nossos jovens. Esta educação para o futuro tem, naturalmente, que ser um processo de formação integral, onde as palavras cultura, paz, fraternidade e justiça sejam matriciais. Portanto, quer dizer que a leitura impõe-se enquanto elemento de facilitador para encontrar aquele oásis que todos nós procuramos em vida. Agora podemos questionar, mas afinal, o que é um bom livro? Bom, a literatura tem uma capacidade polissémica e nesse aspecto é extremamente importante e tem um papel crucial, porque acaba por nos deixar contactar com múltiplas vozes da nossa sociedade, acaba por captar as diferenças e pôr justamente essas diferenças em diálogo. O Papa Francisco afirma, a certa altura, um texto vivo e sempre fértil, capaz de falar de novo e de muitas maneiras, capaz de produzir uma síntese original em cada leitor que encontra. Isto é a verdadeira literatura. E não é preciso mais nada. É só preciso saber-se que a literatura fala efetivamente ao coração do ser humano. E continua o Papa Francisco. A literatura tem a ver com o que cada um de nós deseja da vida, uma vez que entra numa relação íntima com a nossa existência concreta, com as suas tensões essenciais, com os seus desejos e os seus significados. Pronto. É claro que nós temos variadíssimas teorias literárias e muito engraçadas, absolutamente antagónicas, mas que depois lemos a carta do Papa Francisco e vemos que ele vai beber em todas elas. Portanto, há aqui uma espécie de um caleidoscópico, digamos assim, de uma inter-relação. Há um desafio a convenções, há um desafio a estruturas convencionais e, no fundo, vai-se caucionar uma certa ancestralidade cultural. Quer dizer, a cultura não é hoje, a cultura é feita de todos os momentos que estão para trás e irá sendo construída ao longo do tempo. Precisamos, de facto, de empatia, de compreensão, mas olhar sempre para a literatura como uma fonte de inspiração. A literatura não é só entretenimento ou conhecimento, ou ambas as coisas. É, e aqui utilizo uma expressão que acho deliciosa do Papa Francisco, um ginásio de discernimento. É a literatura que nos obriga, de facto, a refletir, a exercitar o cérebro para pensarmos o futuro, para pensarmos a vida. Falei-vos das teorias literárias e posso passar muito rapidamente, naturalmente sem as escalpelizar, por algumas, para chegar de facto à conclusão que o Papa Francisco bebeu em todas elas. No campo teórico, eu posso olhar para a teoria formalista de Propp e Jacobson,
que põe em evidência a função estética e cultural. Ora, o que é que eu leio na carta? Leio o seguinte: o contacto com diferentes estilos literários e gramaticais permitirá sempre aprofundar a polifonia da revelação sem empobrecer ou reduzir quer às próprias exigências históricas, quer às próprias estruturas mentais. E, portanto, o Papa vai estar de acordo com estes, mas mais, está de acordo com mais gente. E falo-vos de Marx e de Gramsci, que defendem que a literatura é um instrumento de consciencialização ou de domínio, mas tem também uma função cultural e uma função de transformação social. O que é que diz o Papa Francisco? Os ídolos das linguagens autorreferenciais, falsamente autossuficientes, estaticamente convencionais, que podem, por vezes, aprisionar a liberdade da palavra. Portanto, de certa maneira, reparem que ele vai um pouco ao encontro daquilo que eu acabei de dizer. Depois temos a teoria cultural de Raymond e de Hall, que destacam a literatura como meio de expressão de identidade e com um papel relevante na consciência coletiva, na formação da consciência coletiva, e o Papa Francisco também diz: a maravilhosa diversidade do ser humano e a pluralidade diacrónica e sincrónica das culturas e dos saberes configuram-se na literatura numa linguagem capaz de respeitar e exprimir a sua variedade e, ao mesmo tempo, traduzem-se numa gramática simbólica de sentido que as torna inteligíveis para nós, porque partilhadas, não estranhas. E continua a desenvolver este pensamento. Se formos para a teoria dos estudos culturais, e aqui eu falo de Stuart Hall ou de Richard Johnson, eles veem nos estudos culturais e na literatura não apenas uma produção artística, porque a literatura é arte, naturalmente, mas fundamentalmente e também um espaço de negociação de significados, ideologias e identidades. E abordam-na também enquanto ferramenta de resistência. Diz o Papa Francisco: há que reconhecer que a literatura, segundo a célebre imagem cunhada por Proust, é um telescópio apontado para os seres e as coisas, indispensável para medir a enorme distância que o cotidiano abre entre a nossa percepção e o conjunto da experiência humana. Pronto, e continua a desenvolver esta ideia de uma forma muito clara, num estilo simples, sem deixar de ser erudito, acessível a toda a gente. No fundo, eu cito estas teorias, sou de literatura, obviamente, e a análise que fiz da carta do Papa Francisco só podia ser à luz de teorias literárias, mas para demonstrar que elas estão ecumenicamente representadas na carta do Papa e que ele defende que a literatura, como eu já disse, é mais do que entretenimento, é uma expressão cultural. E se cada teorizador contribui com uma perspectiva única para a definição e os objetivos da literatura, a verdade é que a carta do Papa Francisco consegue conciliá-los todos e transmitir-nos uma mensagem para nós também, através da arte, neste caso a arte literária, interpretarmos as complexidades da natureza humana, que são, de facto, muitas. Pensando, evocando Agostinho da Silva, eu acho que a literatura tem aqui um papel libertador, porque vai consciencializar, digamos assim, para o diálogo. E o diálogo é sempre essencial, já ontem aqui falámos nisso, para o entendimento do outro. E o que é que nós estamos a fazer neste mundo? Estamos a tentar entender o outro, a tentar, através de nós, chegarmos mais além. Portanto, numa perspectiva humana, penso que a literatura é um instrumento de valorização. É, digamos, a busca por uma sociedade em que os valores da ética sejam conscientes e se pugne por eles. É o tal ginásio
de que fala o Papa Francisco, e eu não vou ler, porque senão a Susana manda-me calar. 5 minutos, professora Isabel. Susana, isso é muito pouco. Então isto deu-me um trabalhão e agora só me dá 5 minutos. Bem, deixem-me dizer-vos o seguinte. Eu cito o Papa Francisco porque, naturalmente, escalpelizei a carta dele por ordem do professor José Eduardo Franco, mas podia falar em Santo Inácio de Loyola, em Marcel Proust, em Eliot, em Jean Cocteau, inclusivamente no Papa Paulo VI, de quem o Papa Francisco fala muito. A educação pela leitura vai muito além da transmissão de conhecimentos, é antes um processo de acolhimento, um processo de construção de sentido coletivo, tudo através de uma voz individual, e uma voz individual que tenta a partilha. E a propósito disto, o Papa Francisco cita também, não vou ler, Jorge Luís Borges, que tem uma opinião similar. Portanto, dizer-vos que a leitura da carta, antes de mais, apela a um contacto cultural, mas é mais um apelo a reflexões de caráter político, de caráter religioso também, naturalmente, ético, e, no fundo, o ato da leitura é encarado como uma comutação de limites que facilita determinadas transações entre fronteiras. Eu estou aqui a deslocar-me para outra área, para mostrar que a literatura não está fechada numa redoma das humanidades, mas é auxiliadora, digamos assim, de outras áreas. E, no fundo, eu acho que a bagagem cultural e histórica através da literatura é trabalhada e é negociada de forma diferente, e é isso que devemos, de facto, estimular. Seguimos assim uma linha bakhtiniana que observa como unas e indivisas a teoria da linguagem e a psicologia numa antropologia filosófica a que chama a absoluta necessidade estética pelo outro. Estas palavras não são minhas, são de Schwab, um cientista que eu estudei. Portanto, esta esotropia, e eu estou a usar um termo de Todorov, eu penso que é o caminho seguro para o caráter social da construção da literatura e da realidade. E pronto, e vou passar estas páginas todas, porque senão a Susana põe-me fora daqui, falar que naturalmente é através da literatura, e nós temos que pegar nela como meio de educação, como estímulo do pensamento crítico, da empatia, do respeito pelo outro, e depois há um problema que aqui levanto, que eu tinha aqui desenvolvido, mas que não vou desenvolver. É preciso estabelecer uma relação entre a literatura e as políticas de cancelamento. E não sermos radicais. E ver que, por vezes, a literatura joga com essas políticas de cancelamento, mas tem e deve jogar. Há limites para tudo, e são esses limites também que, a certa altura, o Papa Francisco afirma quando fala no papel da literatura na formação de uma sociedade plural e democrática. 2 minutos. Está bem, já vou. Portanto, ele põe em evidência o valor da leitura de romances e poemas no caminho do amadurecimento pessoal. Romances e poemas não têm só um caráter lúdico, fazem pensar e fazem amadurecer. Portanto, eu concluo. Não disse nada do que queria, mas disse alguma coisa. Cabe à literatura, de facto, a dinamização de um processo ativo e transformador que aproxima a arte do divino nas vozes que ecoam nos traços indizíveis das páginas dos livros. E as páginas dos livros são boas fontes de aprendizagem. E eu agora vou-me redimir, e as universidades também. Obrigada. Muito obrigada, professora Isabel.